Olá e bem-vindos. Hoje vamos falar de uma arte que nos desafia, que nos perturba e, sejamos honestos, às vezes até nos repele. Vamos falar da arte que vira as costas ao que é bonito e abraça o desconfortável. Esta citação do dramaturgo Bertolt Brecht é poderosa, não é? A ideia de que a arte não é só um espelho para vermos o nosso reflexo, mas sim um martelo. Uma ferramenta ativa, uma força que quer mesmo mudar as coisas, não apenas mostrá-las. E isto leva-nos à grande questão, não é? O que acontece quando esse martelo, em vez de moldar, parte o espelho todo? Ou seja, porque é que tanta arte daquela que fica connosco é, francamente, feia? É isso que vamos tentar perceber. Porque é que tantos artistas, ao longo do tempo, escolheram o deformado e o ilógico em vez do belo? Ok, vamos começar pelo mais visceral de tudo, o nosso próprio corpo. Vamos ver como a arte nos força a olhar para a nossa realidade física, para a nossa fragilidade e para todas as ansiedades que vêm com isso. E a primeira ferramenta de que precisamos para esta viagem é o conceito de grotesco. A palavra, curiosamente, vem do italiano grota, que significa gruta. Porquê? Porque se refere às decorações, fantásticas, que foram descobertas no palácio soterrado do imperador Nero. Imaginem, formas humanas a misturarem-se com animais e plantas, tudo de uma forma que simplesmente desafiava a lógica e a natureza. Bem, e há duas maneiras principais de olhar para o grotesco. De um lado, temos a visão do teórico Wolfgang Kaiser. Para ele, o grotesco é assustador. É aquele sentimento de que o nosso mundo, o mundo que conhecemos, foi invadido por algo estranho, irracional. É o grotesco que nos dá medo. Mas, do outro lado, temos Mikhail Bakhtin. Para ele, o grotesco é uma festa, é carnavalesco, é libertador. É o corpo popular, sempre a mudar, a celebrar a vida, a morte, o renascimento, tudo com um riso que, no fundo, deita abaixo as regras e as hierarquias. Ok, se o grotesco desafia a forma, o abjeto vai mais fundo. Este é um conceito da filósofa Júlia Kristeva e ataca as nossas fronteiras, as fronteiras do nosso eu. Pensem nisto. O abjeto não é aquilo que desejamos, mas também não somos nós. É aquilo que temos de expulsar para podermos dizer eu sou isto. Um cadáver, por exemplo, que nos lembra que somos mortais. Ou fluidos corporais que nos lembram que somos animais. O abjeto é aquele horror que sentimos quando a linha entre o que sou eu e o que não sou eu de repente se desfaz. E a artista Cindy Sherman, uau, ela usa isto de forma brilhante. Nas suas fotografias, ela usa próteses, manequins, materiais francamente nojentos para criar estas cenas de desintegração. Ela não está interessada na beleza idealizada. Pelo contrário, ela mostra a monstruosidade, a histeria, tudo aquilo que a nossa cultura tenta esconder, especialmente quando se fala do corpo feminino. E se calhar a expressão máxima deste corpo em crise é a dança Buto. Isto nasceu literalmente das cinzas de Hiroshima e Nagasaki. Os seus fundadores queriam criar uma carne revoltada, uma linguagem corporal que conseguisse expressar um trauma tão profundo que as palavras não chegavam. E para isso rejeitaram tudo, tanto a beleza ocidental como as tradições mais formais do Japão. Para se ter uma ideia de quão radical isto é, basta comparar com o teatro japonês mais tradicional. Vejam, no teatro No, usa-se uma máscara de madeira para esconder a emoção. No Kabuki, a maquiagem serve para a exagerar. E no Butô? No Butô, o próprio rosto transforma-se numa máscara de carne distorcida. E o movimento não tem nada de gracioso. É lentíssimo, quase glacial, ou então é espasmódico, como um corpo sofrer. É uma ruptura completa. Muito bem, deixemos o corpo e passemos para a mente. O que é que acontece quando a arte decide refletir um mundo onde o sentido parece ter desaparecido por completo? A nossa próxima ferramenta conceptual é o absurdo. E aqui temos de falar do filósofo Albert Camus. Para ele, o absurdo não está em nós, nem está no mundo. Está no choque entre os dois. Ou seja, nasce do nosso desejo, da nossa necessidade desesperada de encontrar lógica e significado num universo que simplesmente fica em silêncio, não nos dá resposta nenhuma. E sinceramente não há frase que capte melhor este sentimento do que esta da peça À Espera de Godot, de Samuel Beckett. É isto, é a essência do teatro do absurdo, a paralisia, a espera por algo que nunca chega e a linguagem que já não serve para comunicar nada, só para preencher um silêncio que é, no fundo, aterrador. Claro que os grandes nomes deste movimento tinham estilos diferentes. Beckett, por exemplo, focou-se neste vazio, nesta espera. Ionesco, por outro lado, pegava na linguagem do dia-a-dia e mostrava como ela se podia desintegrar até à loucura.
como uma crítica ao conformismo. E depois temos Harold Pinter, que trouxe a ameaça para dentro de casa. Usava as pausas, os silêncios, para mostrar as lutas de poder brutais que se escondem por baixo da normalidade. Ok, vamos alargar a nossa perspectiva. Como é que a arte lida não só com as nossas crises internas, mas também com as forças esmagadoras que vêm de fora, da sociedade, da natureza, da tecnologia? E voltamos a Brecht e à ideia do martelo. Brecht achava que o teatro tradicional, aquele que nos faz identificar com o herói e chorar com ele, era uma armadilha. Porquê? Porque nos impede de pensar. Ele dava o exemplo da Mãe Coragem. Se passamos a peça toda a sentir pena dela por perder os filhos na guerra, não estamos a pensar no sistema, no capitalismo que faz da guerra um negócio lucrativo. Estamos só a sentir, não a pensar. Então, para quebrar esta hipnose emocional, Brecht criou o que ele chamou de efeito de distanciamento. E tinha técnicas muito específicas para isso. Por exemplo, deixava as luzes do palco à vista, mostrava as mudanças de cenário, usava cartazes que diziam o que ia acontecer, acabando logo com o suspense. E os atores? Os atores não deviam ser a personagem. Deviam mostrar a personagem, de forma crítica. E de vez em quando, a ação parava, e havia uma canção que comentava o que se estava a passar. O objetivo era sempre o mesmo: manter o espectador acordado, a pensar, a julgar. E finalmente, chegamos ao nosso último conceito, o sublime. O que é isto? É aquela experiência que temos quando estamos perante algo tão grande, tão poderoso, que nos sentimos ao mesmo tempo esmagados e exaltados. Sabem? É o sentimento de estar à beira de um precipício ou de olhar para um céu cheio de estrelas. No século XVIII, tivemos dois filósofos a pensar muito sobre isto. De um lado, Edmund Burke. Para ele, o sublime era uma coisa física. Ele chamava-lhe um horror delicioso. É o que sentimos ao ver algo perigoso, como uma tempestade, mas a partir de um sítio seguro. Mas depois veio Immanuel Kant e disse: não, a verdadeira fonte do sublime não está lá fora, está dentro de nós. O argumento dele era: um oceano em fúria pode destruir o nosso corpo. É verdade, mas a nossa mente consegue pensar na ideia de infinito, algo que os nossos sentidos não conseguem sequer captar. E é nesse momento, quando os nossos sentidos falham, que percebemos o poder incrível da nossa razão. E claro, a fonte do sublime foi mudando com o tempo. Começou com a natureza, com as grandes paisagens. No século XX passou a ser a tecnologia, as pontes gigantes, os foguetões a ir para o espaço. Mais recentemente tivemos o sublime digital, a ideia da imensidão do ciberespaço. E hoje falamos do sublime dos dados, que sentimos, por exemplo, ao ver arte gerada por inteligência artificial. O que nos leva a uma questão fundamental para os nossos dias. Quando olhamos para estas obras de arte de IA, que são hipnóticas, o que é que estamos a sentir exatamente? É um espanto genuíno pela capacidade da máquina? Ou será que, como dizem alguns críticos, é uma espécie de propaganda corporativa, um espetáculo que nos distrai do facto de que estas tecnologias são as mesmas que são usadas para vigilância, para controlo? Então, depois de tudo isto, o que temos? Temos basicamente um novo kit de ferramentas. Um conjunto de ideias para olharmos para aquela arte que antes, se calhar, nos parecia só estranha ou feia. Agora, podemos usar a lente do grotesco para ver o corpo não como algo fixo, mas em transformação. Podemos usar a lente do abjeto para perceber como a nossa identidade depende daquilo que rejeitamos. A lente do absurdo para reconhecer a beleza, talvez trágica, na busca por um sentido que não existe. E claro, a lente do sublime, para sentir a nossa pequenez perante o infinito. E o ponto principal é este, no fundo. Esta arte não é feia por acidente ou por falta de talento. Não há um falhanço em ser bela. Pelo contrário, é um sucesso tremendo em encontrar uma linguagem para as experiências mais difíceis que temos, para as crises do corpo, da mente, do mundo, coisas que simplesmente não se conseguem expressar com beleza e harmonia. O que nos deixa com uma pergunta final para levar connosco. Agora que temos estas ferramentas, estas lentes, se olharmos com atenção para o nosso dia-a-dia, para as nossas rotinas, para o que vemos nas notícias, que partes das nossas vidas são, secretamente, grotescas, ou absurdas ou até sublimes? A resposta, provavelmente, não será muito confortável. Obrigado por terem estado desse lado.